De volta ao segundo bloco do Fale Mais Sobre Isso dessa semana, discutindo, dando continuidade à discussão desde a semana passada sobre odontologia, né? Com o Dr. Dorigueto, que é professor, né? Aposentado aí, já teve uma vasta experiência como professor em cursos, né? Graduações de odontologia, e a doutora Mirna Scalon, que é cirurgiã dentista, né? Doutora em diagnóstico bucal e também professora. E estávamos discutindo com dois professores a questão da transversalidade do conhecimento, a importância de vários profissionais comungarem, compartilharem, né, dialogarem entre si esse objeto de trabalho que é o ser humano e os conhecimentos que cada área possui sobre o ser humano, né? E a gente estava falando de boas experiências que já existiram, ocorreram em Uberlândia e região, né, doutor? E que acabaram... Eu não sei porque acabou, mas assim, a gente espera que volte, né? Tá Por certo? causa da validade, né? Não, é importantíssimo, tá certo? E aí a gente começa a alinhavar aquilo que você falou, tá certo? O paciente é gente, tá certo? E gente tem que ser tratado como gente. Então, quando você tem essa integração entre profissionais, o atendimento ele é muito melhor, tá certo? Então, assim, volta para aquilo que a gente tinha de bom. Por causa da, como eu digo, uma experiência valiosa, né? E que sirva de exemplo, enquanto experiência valiosa, para todas as instituições que lidam com seres humanos, a importância de se valorizar as diversas formas de conhecimento que a humanidade já produziu sobre o ser humano e que devem estar integrados, né? Por exemplo, em uma edição da revista Fale Mais Sobre Isso, uma dentista escreveu sobre, todo mundo comenta, às vezes, o temor do paciente em relação ao motorzinho do dentista, certo? Mas o dentista também, ele pode ser atemorizado pelo próprio temor do paciente, né? Por causa da pressão, da responsabilidade. E o psicólogo tem muito a contribuir com essa discussão. Você já se sentiu, Mirna, assim, às vezes pressionada dentro dessa profissão? Porque a gente está falando de uma profissão, e profissão tem ônus e bônus, né? Certo. Bônus e ônus. Com certeza, Leonardo. Eu me recordo, quando eu acompanhava o professor Dorigueto, né, nas clínicas das doenças bucais, ele sempre que referenciava ao paciente o diagnóstico de câncer bucal. Nós os acompanhávamos, né, discutíamos antes, mas a notícia era dada por ele, que tinha um aparato emocional melhor, né, e já estava, entre aspas, acostumado, né, já estava lidando com aquilo. E eu me recordo da primeira vez que eu entrei numa clínica sozinha, já como professora, e eu tive que passar o primeiro diagnóstico de câncer bucal para uma paciente. Sim. E eu me recordo que na noite anterior eu não dormi. E quando eu já cheguei para falar com essa paciente e manifestei, né, e descrevi para ela o que ela realmente tinha, eu lembro que ela me disse assim: poxa, Mirna, eu tenho 2 filhos, o que eu vou fazer? Né? Então, assim, aquele momento me reacendeu uma coisa importante, né, do ser humano, que é realmente a fé. Né, em valorizar aquilo e mostrar para aquele ser humano que realmente a gente faz parte dessa equipe, que a gente vai lutar, né, contra essa doença e etc e tal. E não precisa ser só um câncer. Quantas doenças abalam emocionalmente os pacientes também? Sim. E a gente tem que ter esse aparato emocional. Então, eu me lembro que foi a primeira experiência, mas que a partir disso eu tive que fazer um trabalho interno, porque eu precisava dessa força, eu precisava dessa energia, né, dessa fé que todo mundo fala, para poder transmitir isso para os pacientes e dar uma resposta a eles no sentido otimista também, de uma perspectiva que a gente chama dentro da área da saúde de prognóstico, de um prognóstico melhor. Então, a partir disso, eu fui amadurecendo, né, mas me recordo também agora recentemente de um caso de um outro paciente, uma criança de 5 anos. Né? Então, assim, a gente acaba construindo laços e essa criança maravilhosa nos ensina a cada dia mais. E isso, para a gente da área da saúde, é muito importante. Então, esse fortalecimento, esse amadurecimento, ele é contínuo. Então, nós também precisamos do feedback, né, de trocar essas informações, até com algum profissional que possa nos acolher, que o caso é o psicólogo, né? Você está falando aí, eu fui me lembrando de outros programas que outros entrevistados, né, outros profissionais que já estiveram aqui, discutindo a psico-oncologia, que é o suporte, né, do psicólogo aos portadores, né, de cânceres variados aí, né? O caso de pessoas que precisam de atendimento após o recebimento do diagnóstico, né, esse acompanhamento para poder estar
dando suporte, fortalecendo. Um psiquiatra que já esteve aqui conosco, discutindo a questão da espiritualidade, como as crenças, como a fé, você falou em fé, né? A espiritualidade ajuda a pessoa a enfrentar as vicissitudes da vida, né? O Dr. Carlos esteve aqui, e a dentista que escreveu na Fale Mais Sobre Isso, sobre a relação entre odontologia e psicologia, Ana Flávia Alvarenga, que também desenvolveu bem essa questão. E encerrando esse bloco, mais curtinho, eu queria deixar aqui uma discussão para a gente fazer no terceiro a simbologia da boca, né? Porque nós psicólogos estudamos muito o que todo o corpo representa para todo ser humano, mas em especial a boca, né? Que é o meio pelo qual nos comunicamos, né? É meio pelo qual muitas vezes expressamos o nosso afeto por meio do beijo, né? Por meio das carícias que tem a boca, ou o beijar com os dentes, né? Existem poesias que falam, né? O arranhar de dentes, o roçar os dentes também na pele da pessoa amada como uma forma ou de erotismo ou de expressão mesmo de afetividade, né? Isso tem a ver. Ou a boca como também o meio pelo qual expressamos as nossas raízes, os nossos nervos, né? A boca como meio de diálogo inicial, ao nascer se chora. Ao se amamentar, a primeira relação do nenê com a mãe, tem a boca como interface, como intermédio dessa relação. Olha a importância da boca, né? E vocês, dentistas, têm o privilégio de lidar com essa parte tão fundamental na própria formação do psiquismo humano. Mas nós vamos voltar no próximo bloco falando mais sobre isso. E as doenças e a prevenção. Como hoje prevenir doenças bucais. Pode ser? Claro. Voltamos no próximo bloco falando como prevenir doenças bucais. Nos aguarde.